Isso é muito interessante. Eu estava numa palestra em Málaga, em um dos eventos de bem-estar, de saúde, onde o governo realiza, e uma pessoa me perguntou por que eu falava tanto em eixo de condições. É simples. Desde o momento em que nós acordamos pela manhã, ou nos dirigimos ao trabalho, seja o que formos fazer ou realizar, existem alguns passos que se devem fazer antes. Abrir os olhos, respirar, sentar na cama, levantar, né? Então, isso significa um eixo de condições. Se eu quero viajar a uma determinada cidade, eu não tenho como simplesmente fechar os olhos e aparecer aí. Eu preciso me deslocar, preciso escolher bem o meio de transporte, verificar a compra dos bilhetes, ou se eu vou de carro, colocar o combustível. Tudo isso são fragmentos do caminho que vai me mostrar que existem condições para que se realize determinado feito. Então, quando nós entendemos esse mecanismo, a vida nos traduz de uma maneira curiosa, porque nós podemos ser agraciados pela sorte de pessoas que nos ajudam ao longo do caminho, ou temos nós que nos esforçar para realizar muito bem esses trajetos até o alcance dos nossos objetivos. Dessa forma, eu penso que quando nós nos esclarecemos sobre esses eixos de condições, nós valorizamos mais as pessoas, valorizamos mais os momentos, valorizamos mais as ajudas que recebemos ou mesmo as ajudas que oferecemos às pessoas. Porque quando conhecemos que tudo existe uma condição, tudo existe um pormenor ou um por maior para se cumprir antes, nós nos tornamos mais sensíveis às realizações dos feitos. As pessoas da minha geração lembram que quando nós começávamos a trabalhar, antigamente se tinha que primeiro aprender a trabalhar. Você não era remunerado. Somente depois que você realizasse bem a sua tarefa, o seu ofício, você seria remunerado. Você vê que nesse dia de hoje, com essa diversidade de profissionais, essa quantidade de informações que nós temos, ao mesmo tempo que isso amplia o nosso leque de informações, ele nos leva a uma reflexão importante, que não é só o trabalho que enobrece o homem, sim trabalhar bem enobrece o homem. Porque trabalhar mal é muito fácil, né? Quando nós cedemos ao eixo de condições e fraquejamos diante das primeiras dificuldades, nós percebemos como é difícil realizar alguma coisa. Na Espanha mesmo, eu encontrei vários profissionais interessantes, profissionais maravilhosos, antigos, que trabalham com artesanato, seja com aço, seja com a confecção de vinhos e tudo isso. E em um determinado momento, uma pessoa que me acompanhava até uma fábrica de vinhos, um lugar interessante perto de Valência, ela perguntou ao senhor que cuidava do lugar e se era difícil confeccionar um bom vinho. Então ele disse para ela, primeiramente você tem que se descobrir dentro do que você gosta em relação ao vinho, porque senão você não vai ter paciência para criar um bom vinho. Depois você tem que ter uma boa pessoa que te ensine. E para que essa pessoa te ensine, você tem que querer aprender e a pessoa querer te ensinar. Você vê que em tudo nós temos um eixo de condição. Então, quando nós somos agraciados na vida, quando alguém nos ensina, quando alguém nos mostra o caminho, quando alguém nos favorece para que a estrada seja mais tranquila, para que a jornada seja mais serena, esse eixo de condições, ele está em uma condição diferenciada, ele está de maneira singular, porque nos está favorecendo. Agora, é importante que nós tenhamos a condição de favorecer também esse eixo de condições. E como fazemos isso? Através do sacrifício pessoal, quando nos esforçamos, quando compreendemos o sacrifício do outro, quando entendemos que não é fácil chegar até um determinado ponto, e quando chegamos a esse ponto, se manter nesse ponto é ainda mais difícil. Né? Todas as pessoas que alcançaram algum êxito na vida, que não significa sucesso, é diferente, sabem que continuar tendo êxito é muito difícil.
Até porque esse eixo de condições muda, a nossa percepção sobre ele muda, e aos poucos, aquilo que para nós era um êxito já não é considerado mais um êxito. E novos desafios, novas perspectivas surgem, novos horizontes, que também vão surgir com novos eixos de condições. Eu sempre digo que quanto mais alto se está, mais rarefeito é o ar. Em geral, nós pensamos que alcançar um objetivo nos proporciona somente coisas boas. Sim, a satisfação pessoal é uma delas, mas tudo isso nos remete a pontos de responsabilidade, a pontos de superações de si mesmo, superações em relação aos demais. O mundo hoje não é fácil e as pessoas não têm paciência de ensinar ninguém. E é preciso muito estar desperto para se perceber que dentro desse eixo de condições nós podemos transitar de diversas maneiras. Eu sempre digo que não fazer nada não significa nada fazer. O próprio processo de meditação, de aquietar o espírito, é isso. É quando o corpo está inerte, mas a mente está trabalhando, o espírito está se aquietando, está se tranquilizando, né? É muito importante nós termos um dia muito bem organizado, nós termos as tarefas muito bem resolvidas e nós termos em nós a certeza de que eu preciso estar muito bem resolvido comigo mesmo, porque senão eu vou me converter numa vítima daquilo que eu vejo, numa vítima daquilo que me observa, que me olha, né? É preciso que, dentro desse eixo de condições, eu saiba perceber aonde estou eu, aonde está o outro, quem sou eu, quem é o outro. Então, esse processo do sacrifício pessoal dentro do eixo de condições, ele entra principalmente com a claridade mental, com o esclarecimento. Quando você se dá a oportunidade de entender por uma perspectiva que não estava observando antes. Talvez aí a gente possa colocar também um pouco da palavra humildade. Humildade é quando eu sei que não sei tudo, eu sei que o outro pode saber alguma coisa que eu não sei. Você imagina, por exemplo, se nós estamos numa caverna escura e de repente alguém acende uma vela, ele tem um tipo de claridade, mas se ele acende a vela de outros que estão ali, essa claridade vai aumentando. Da mesma forma, o que eu sei e o que o outro sabe, se juntarmos, isso pode favorecer aos dois de uma maneira mais interessante. Então a humildade, ela nos coloca na condição de perceber que o outro pode ter uma verdade que eu desconheço, que o outro pode saber algo que eu não sei. E a condição de aprender, a condição de voltar ao princípio, de estar sempre aprendendo, é uma proposta muito interessante, porque ela, além de transitar junto com o eixo de condições, ela facilita esse trânsito. Ela nos abre portas, ela nos proporciona que os erros sejam menos graves, que através dos erros nós possamos encontrar os acertos, que através dos fracassos nós podemos ter a coragem de voltar a tentar de maneira corajosa e em cada derrota conseguir descobrir o que vai me levar ao triunfo. Então o eixo de condições, ele é um treinamento, ele é uma forma de entendimento, ele é uma forma de percepção de que em tudo e para tudo existe o antes, o durante e o depois.